Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Como você está? Temos orado pela sua vida e eu tenho certeza que Deus vai nos dar graça e logo vamos vencer essa pandemia e voltarmos a adorar, louvar, engrandecer o Senhor. Nesse período, queridos, eu quero estar compartilhando esses vídeos, essas mensagens para fortalecer a sua fé e alimentar a sua vida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa redenção, a visão que nós temos sobre a questão da redenção, salvação. Nós estamos falando numa série de mensagens, Há quarta-feira atrás eu falei sobre a imagem de Deus que Deus criou em nós. Semana passada eu falei do pecado original e como esse pecado ele influenciou e interferiu a vida humana e também manchou e danificou a imagem que Deus havia dado a nós, E hoje, queridos, eu quero falar sobre a graça preveniente. Graça preveniente. E para nós falarmos e abordarmos esse assunto, vamos ler o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Ou seja, como Adão desobedeceu e com isso veio a morte, o Senhor Jesus, obediente, veio nos trazer a vida novamente. É importante nós guardarmos essa frase. Pela ofensa de Adão veio a morte e pela vida de Cristo veio a nossa redenção, a nossa salvação. Antes de nós entrarmos nessa questão da graça, nós precisamos abordar dois fatos importantes. O primeiro deles, querido, é que a morte na Bíblia é essencialmente separação de Deus. Então, quando fala assim que o ser humano morreu por causa do seu pecado, significa que o ser humano encontra-se separado de Deus, longe da sua presença. Ou seja, Deus é vida. Deus é a fonte da vida e Ele é o doador dessa vida. Deus é a vida plena. Quem escolhe Deus está escolhendo a vida. Mas na verdade, amados, quem escolhe é o Senhor. E Ele escolheu a vida. Quando nós escolhemos caminhar com Deus, nós andamos na vida de Deus. Quem rejeita o Senhor e os seus propósitos está escolhendo a morte. Então, isso nós precisamos entender, que Deus é vida, quem escolhe andar com Deus está andando no caminho da vida, e quem escolhe se afastar de Deus estará andando no caminho da morte. E uma segunda coisa que nós precisamos entender antes de abordarmos sobre a graça, é que quem vive no pecado é, do ponto de vista bíblico, uma pessoa morta espiritualmente. Ou seja, João 8,35, Jesus disse: aquele que comete o pecado é servo do pecado. Sabe, queridos, então, a pessoa que vive no pecado, a Bíblia chama essa pessoa de uma pessoa que está morta espiritualmente. Significa que ela não tem um ponto de ligação com Deus, ela está morta, e uma pessoa morta, ela é morta, é um cadáver, e todo mundo sabe que um cadáver não tem condição de fazer nada. Está morto, morreu, acabou. Mas sabe, queridos, quando a Bíblia fala que uma pessoa que vive no pecado, na prática do pecado, é morta, é que essa pessoa ela se encontra separada de Deus, escolhendo viver muitas vezes longe da presença do Senhor. Deus sempre tem a intenção de que o ser humano experimentasse uma vida e uma vida plena e abundante. Mas quando escolhemos
a desobediência, os seres humanos acabam escolhendo a morte. Efésios 2, verso 1 diz que Ele, o Senhor Jesus, nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Presta atenção na expressão. Jesus nos deu vida quando eu e você estávamos mortos, ou seja, afastados de Deus. A graça de Deus opera através da vida de Jesus e nos alcança, nos dando vida. Nós estávamos mortos. Uma pessoa sem Cristo, ela não passa de um cadáver. Um morto não se mexe. Ninguém pode salvar a si próprio, queridos, porque todos nós nascemos no pecado e todos nós andávamos outrora segundo os princípios da potestade que atua nesse sistema maligno e pecaminoso. Ou seja, éramos filhos da ira, éramos desobedientes, mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e não tinha como mais. Qualquer pessoa que vive na prática do pecado não tem como salvar ela por si própria. Não é pelos nossos méritos ou pelos nossos esforços que somos salvos, mas é por aquilo que a graça de Deus operou na vida de Jesus, nos dando salvação, nos dando redenção. O pecado original é de tão grande consequência que só mesmo a graça de Deus é capaz de superar. Então nós precisamos entender, queridos, que nós estávamos mortos em nossos pecados, sem ter a capacidade humana de alcançar a redenção, e somente a graça de Deus que veio nos alcançar, que nos trouxe através de Cristo Jesus a nossa salvação, a nossa redenção. Agora, o que é a graça preveniente? A graça preveniente é sempre o amor de Deus, um amor que não é merecido por nós. Não é merecido por qualquer ato ou por qualquer atitude de parte humana. Ou seja, Deus, pela sua livre e espontânea vontade, decidiu nos amar. E pelo seu amor, Ele começa a operar em nossas vidas. E Ele opera por amor a nós, pela sua decisão, e não porque eu e você merecemos, porque nós éramos pecadores, mortos, e escolhemos, pelo uso da liberdade, estar afastados de Deus. Nós estávamos mortos em nossos pecados. A Bíblia mostra, queridos, que Deus sempre age primeiro. Nossas ações são sempre em resposta à iniciativa daquilo que Deus faz em nós. Presta atenção em 1 João, capítulo 4, verso 19. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é graça. Sabe, queridos, nós amamos não porque nós decidimos amar a Deus. Às vezes nós falamos assim, né? Eu aceitei Jesus, e de fato nós temos que aceitar o sacrifício, o amor de Jesus pela nossa vida. Mas sabe que nós só aceitamos Jesus porque um dia Ele nos alcançou e nos aceitou primeiro. Ou seja, nós amamos ao Senhor porque um dia Ele nos amou. Ou seja, o amor dele opera em nós a sua graça. E quando o seu amor nos alcança, nós entramos no seu amor. E por causa do seu amor, passamos a amar também. Isso é graça, queridos. Isso é graça. A graça, amados, não é porque eu e você merecemos, mas é porque Ele nos amou e operou em nós. E Ele operou em nossas vidas ao ponto de nós reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. E com Ele está a vida. E é somente nele que nós encontramos a vida. Algumas características especiais da graça preveniente. John Wesley, o fundador do movimento metodista, ele disse que a graça de Deus, ela é livre para todos e também é livre em todos. O seu amor é tão abrangente como o universo. Sabe, amados, a graça de Deus e o amor de Deus é para todas as pessoas. Mas nós sabemos que nem todas as pessoas permitem
a graça e o amor de Deus entrar em seus corações. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fortalece essa ideia, e ele diz assim: porque Deus amou o mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou de uma forma tão intensa as nossas vidas e as vidas de todas as pessoas desse mundo, que ele envia o seu Filho, para que toda pessoa que abrir o seu coração para ele e deixar a sua graça operar em sua vida, confiando no seu Filho Jesus Cristo, essa pessoa, ela recebe a vida eterna. Ou seja, ela sai da morte, ela nasce de novo, como disse o Senhor Jesus. Então ela sai daquela condição de morto, de cadáver, que não tinha o poder de alcançar salvação, e ela passa a ser uma nova vida em Cristo Jesus. Ela nasce de novo e ela passa a pertencer ao reino eterno de Deus. Nós, amados, mortos em nossos pecados, fomos alcançados por esse amor que é livre para todos, um amor que é livre e está em todos nós, para nos alcançar e para alcançar o nosso coração. Deus não nos abandonou, queridos. Ele nunca nos abandonou. Muitas pessoas às vezes acham que Deus as abandonaram por enfrentar todos esses tipos de lutas, dificuldades, de provações, mas sabe que Deus nunca nos abandonou. Por quê? Porque o amor dele está manifestado na vida de seu Filho. E quando nós cremos no Filho, nós experimentamos a sua graça e o seu amor maravilhoso que é derramado em nossos corações. Nós alcançamos essa graça quando nós reagimos a esse ato de amor através da obra de Cristo. Então Cristo veio, morreu por nós. Quando nós reconhecemos o seu amor e o seu sacrifício, a graça de Deus já está atuando em nós. Ou seja, a graça preveniente é a ação pelo amor de Deus operada através de seu Filho, que nos convence que Jesus Cristo é o melhor caminho para vivermos a vida. Porque de fato, amados, a única pessoa que de fato manifesta a vida é o nosso Senhor Jesus. E a graça preveniente e a consciência. É possível que todos possuam um senso de certo e de errado, ou seja, uma consciência. Todas as pessoas, elas têm um senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é mal. Mas, para John Wesley, ele diz que a graça de Deus é que age na mente e no coração do pecador. Sabe, amados, nós, de fato, só conseguimos vivenciar a verdadeira fé, o verdadeiro amor, a verdadeira consciência de paz e de vida, quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que o seu amor por nós naquela cruz é que trouxe a nós a verdadeira consciência de perdão, de fidelidade, de amor, de restauração. Como eu disse, a graça de Deus ela operou na nossa vida para resgatar em nós a pureza, a santidade e o amor a Deus. Características que fazem parte da nossa imagem que Deus deu a nós. Mas sabe, amados, John Wesley dizia isso, que é a graça de Deus que age na mente e no coração do pecador. E essa graça, quando ela age no pecador, ela faz com que o pecador reconheça que ele depende do Senhor e somente encontrará a vida plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a graça preveniente que torna possível o arrependimento e a volta do pecador para Deus. Então, é a ação de Deus que trabalha em nosso coração, fazendo nós percebermos que atitudes que tomamos na nossa vida estão erradas e que precisam ser arrependidas. Somente essa graça que trabalha em nossa mente e coração
que faz com que o pecador volte o seu coração para Deus e passe a amá-lo de novo, se arrependendo dos seus pecados e aceitando o sacrifício, o perdão do Senhor Jesus em sua vida. Nós estávamos mortos para Deus, mas a sua graça nos alcançou e nos deu em Cristo a salvação e o retorno à vida com Deus. E é isso que Deus quer de nós, queridos, que nós voltamos à vida que Ele deu a nós, a vida plena, a vida perfeita. E essa vida, amados, somente a graça de Deus é que pode operar em nós. Aceite o amor de Deus por você, reconheça a graça dele na sua vida. Saiba, amados, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus e que Ele opera a liberdade, o amor e a paz em nosso coração. Aonde? Quando Ele entregou o seu Filho por nós. Quando Ele entrega o seu Filho, ou seja, o seu amor e a sua graça, ela está focalizada e centrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Reconheça Cristo, ande com Ele, e eu tenho certeza que Ele fará coisas maravilhosas na sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por essa pessoa, Pai amado, que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Eu oro e peço que o Senhor abençoe os nossos queridos irmãos e irmãs. Cubra a vida deles com a tua presença, Pai, e que o Senhor venha operar na vida de cada um a tua graça. Uma graça que nós não merecemos, mas uma graça que está manifestada na pessoa do nosso Senhor Jesus. E que essa graça, Deus, leve a nossa mente e o nosso coração a reconhecer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Somente através de teu Filho amado encontramos paz e salvação, e somente através de Jesus nós temos uma vida plena e uma vida perfeita para o louvor da tua glória. Através de Cristo, Pai, nós adquirimos a vida eterna. Através de Cristo nós podemos desfrutar do teu amor. Peço que o Senhor abençoe os meus irmãos e irmãs e que eles entendam que só há salvação através de Cristo Jesus. Te agradecemos e te louvamos pela tua paz, pela tua graça e pelo teu amor que é manifestado em nossas vidas. E eu peço, Pai, abençoa os meus queridos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe e tenha uma excelente final de quarta-feira e uma excelente semana em nome de Jesus.